dia, Morgado. Bom dia, Nuno. Pronto, para tu teres mais ou menos uma ideia, estamos a lançar o programa Empreendedores, que no fundo é trazer boas práticas de empreendedorismo, perceber quem está por trás das organizações, muito na lógica da parte pessoal, e vamos sempre articular o empreendedor social com o empreendedor empresarial, para nós ganharmos melhor os dois mundos, para percebermos também que há empreendedores sociais que trabalham não a lógica lucrativa, mas a lógica da pessoa, e os empreendedores empresariais, como é o teu caso, que és uma pessoa de sucesso, é um exemplo que todos também devemos seguir. Eu sigo-te e és para mim uma referência também. E no fundo é aqui um conjunto de perguntas que nos permitem conhecer melhor o António Morgado, conhecer melhor as organizações na qual o António Morgado lidera. Começamos sempre aqui por uma parte mais pessoal, que é: quem é António Morgado e como te apresentas? Bem, o António Morgado é um jovem com 44 anos, que começou a trabalhar com a empresa do pai muito cedo, aos 19 anos, e foi tendo um percurso dentro da empresa em que chegou a sócio da empresa. Felizmente, o meu pai teve a abertura e o sócio dele tiveram a abertura para me dar sociedade, e tem sido um percurso, felizmente, como todos, com altos e baixos, mas felizmente com mais altos do que baixos. E é uma pessoa, essencialmente, como pessoa, que tem um propósito de vida de ajudar os outros. Eu gosto muito de contribuir para a sociedade, eu gosto muito de dizer que os empresários ganham o seu dinheiro e as empresas geram o seu lucro, e que nós temos que dar uma parte desse dinheiro à sociedade. Eu apoio várias instituições. É difícil para mim, quando vão pedir um patrocínio, eu dizer que não. Às vezes tem que ser, não é? Porque nós temos um budget também para patrocínios, senão toda a gente agora, depois desta entrevista, vai-me bater à porta a pedir patrocínios. É como nós. Mas tentar devolver à sociedade tudo o que a sociedade nos dá, e eu acho que é isto que é mesmo a vida, dar para receber. Portanto, considero uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros e gosta essencialmente de pessoas. Muito bem. Olha, tu falaste aí num ponto muito interessante nas organizações, que é o choque geracional. Sim. Tu sentiste na tua organização esse choque geracional? Com o teu pai e com o Mário? Com o Mário não, porque o Mário sempre foi uma pessoa que deixou os destinos da empresa para o meu pai, sempre ajudou na parte comercial e sempre confiou em tudo o que o meu pai fazia, todas as decisões que o meu pai tomou, o Mário acatou e aceitou, e sempre definiu isso desde o início. Foi uma sociedade que esteve bem definida o que é que cada um faz. Quanto à relação com o meu pai, sempre tive uma relação muito boa, mas quando eu tive que fazer parte da sociedade, foi numa altura menos boa da organização. E então, sim, aí houve algum choque, mas felizmente também com o contributo da minha mãe, que em casa ao lado feminino, foi dando ali ao meu pai algumas indicações. Deixa lá o garoto, deixa lá tentar, deixa lá ver o que é que vai dar, também pior não fica. Pronto, e o meu pai acabou aos poucos também por me dar essa oportunidade. E o contrário também acontece. Eu, apesar de hoje tomar as decisões praticamente todas na empresa, não há nenhuma decisão estratégica que não seja tomada sem o consentimento dele. Portanto, ele está sempre, tem sempre o aval e tem sempre, digamos, a palavra final. É o chairman é o chairman do negócio. Sim. E também é um bom exemplo, e a gente aprende muito com ele, porque a experiência de vida também diz muito. É verdade. Olha, quem eram os teus ídolos quando eras jovem? Os meus ídolos... Em termos musicais, era o Bryan Adams. Era assim, tinha alguns postas dele, que eu gosto dessa música. Acho que perdemos agora um bocado esse tipo de música dos anos 80 e dos anos 90. Acho que agora eles agora estes jovens não ouvem música, ouvem gajos a falar alto. Mas essencialmente o Bryan Adams era um ídolo. Em termos de cinema, pronto, eu não sou uma pessoa de me ligar muito assim a essas coisas dos ídolos, até porque ao longo da vida fui-me apercebendo de uma coisa, que são tudo pessoas normais. Claro. São tudo pessoas normais, ou seja, nós idolatramos muito as pessoas, e eu sei que nos cargos... Mas quando as conheces... Mas quando as conheces, são pessoas normais. E quando mais sucesso têm, às vezes são mais humildes e tudo. É aquilo que eu tenho visto. Sim. Não tinha assim, tirando esse, que eu lembro de ter lá uns pósteres no quarto, não tenho assim mais... Não tinha assim ninguém muito especial.
Um dos teus ídolos é o teu pai, com certeza. Isso aí, pronto, Uma aí referência, nem sequer podemos considerar só um ídolo, porque pronto, o meu pai foi tudo para mim em termos do que foi o meu percurso, não é? Porque sempre me permitiu e sempre me deu o à vontade para eu fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Inclusive, a única coisa que ele fez foi obrigar-me a trabalhar, porque eu não queria trabalhar com 19 anos. Ele disse, pá, eu acho que é um bocado chato estares aí em casa, anda para aqui e vem fazer isso. E é aquilo que eu também transmito aos meus filhos. Claro. Eu não tenho um filho na universidade, tenho outro no 10º ano, mas nenhum dos meus filhos é obrigado a estudar ou a tirar um curso universitário. Os É meus uma filhos opção dele, não é? farão aquilo que os fazem felizes. Claro. Se algum dos meus filhos for feliz a varrer as ruas da cidade, é um contributo importante, porque nós também precisamos dessas pessoas, como Claro que precisamos de sim, cozinheiros, claro que como precisamos de donas de casa, como precisamos de toda a gente. Se é isso que o faz feliz, o que eu lhes digo é: escolham o caminho que vos faz feliz. O que me faz feliz a mim é empreender, é comprar empresas, é criar empresas. Claro. Pronto, mas não temos que ser todos malucos como eu, cada um Claro. tem a sua maluqueira. A sua dose de loucura. Exatamente. Olha, o que é que já fizeste na tua vida que te provocou mais medo? Eu não tenho medo, porque eu como não tenho, eu sou um bocado, eu vi outro dia um vídeo teu, eu sou como tu, eu não tenho medo de estar em palco e também não tenho medo de morrer. Portanto, não... Eu tenho medo é da minha mulher. Pronto, exatamente. Isso aí, temos medo e respeito, acima de tudo o Respeito muito. Mas eu não tenho medo, ou seja, eu sou uma pessoa que arrisca muito Claro. na vida. Não considero uma pessoa... Com não digo que receios. não digo que não tenha medo de nada, mas não há um medo que eu diga assim, tenho... Não tenho. Eu sou uma pessoa tenho um amigo meu que nós utilizamos muita expressão que ele utilizou uma vez, quando nos comprou uma máquina, que é o Carlos Silva, uma pessoa é um grande empresário, uma pessoa que também fez um caminho, um percurso prezas, não é? que eu gosto e prezo. E ele uma vez, na aquisição do equipamento, ele disse: pá, Morgado, olha, bola para a frente. Então essa expressão do bola para a frente acabou por ficar e serve para quase tudo na nossa vida, quando temos uma decisão para tomar difícil e que Siga temos para a dúvidas. frente. É pá, bola para a frente, logo se vê, à frente logo se vê. Olha, diz-me uma coisa, o que é que só tu sabes sobre ti? O que é que eu sei, o que é que só eu sei sobre mim? Isso aí é uma pergunta difícil de responder. Mas o que eu sei sobre mim é que eu ganhei alguns skills ao longo da minha vida, que há uma coisa que eu sei, que eu nunca mais vou voltar a ser pobre. E já passei, não por pobreza, porque pobreza extrema, Claro. pobreza de fome eu nunca tive, mas já passei por o que a dificuldades, maioria das sim. pessoas passa, infelizmente, que é viver de cheque em cheque, viver de pagamento em pagamento ordenado e chegar ao final do mês e não ter dinheiro para mais nada que não para as contas do mês. Eu sei que isso nunca mais vai acontecer, não me vou permitir a que isso aconteça. Já aconteceu comigo também, no início. Eu acho que acontece um bocadinho com todos, eu nunca mais me vou permitir isso. E só eu sei, dentro de mim, o que é levantar-me todos os dias Com essa angústia. com esse pensamento de que isto não vai voltar a acontecer. Então isso leva-me a todos os dias trabalhar muito, todos os dias viver muito. Eu também vivo muito, também viajo muito. Claro. Mas aquilo que eu sei, os skills que eu tenho, mais ninguém sabe, porque são muitos e variados. E sei que mesmo eu posso voltar a ficar sem dinheiro, porque isso pode acontecer, mas eu nunca mais vou voltar a ser pobre. Porque sei como é que isto se faz e sei como é que isto se constrói. E recomeçamos de novo. Sem problemas nenhuns. O que é que aprendeste com a tua própria observação sobre a vida, ou da vida? O que eu aprendo todos os dias. Eu aprendi uma coisa que é, nós vamos aprender até ao fim da nossa vida. Porque vamos sempre interagindo com outras pessoas que sabem coisas diferentes daquelas que nós sabemos. Há pouco estávamos aqui em off a falar sobre inteligência artificial, que é um mundo novo em que nós não sabemos nada. E temos que o dominar. E crianças ou jovens, já não são crianças, Com 20 e tal anos. com 20 e tal anos, sabem nos dar lições sobre aquilo. E o mundo, eu lembro uma vez, estar num avião e por trás de mim estarem dois miúdos a falar português. Eu não consegui entender uma palavra do que eles disseram. Porque eles estavam a falar sobre um jogo ou sobre uma porcaria qualquer. E digo assim, o que é que eles estarão aqui a dizer? Ou seja, e foi isso que eu descobri, que tens que ter a humildade, e eu considero uma pessoa bastante humilde, de aprender com os outros. Não tenho arrogância nenhuma, eu sei o que sei,
mas não tenho arrogância nem prepotência ao ponto de dizer eu já sei tudo, porque no dia que tu estiveres nesse estado, então aí é que tu não sabes nada. Não sabes nada. E quanto mais vais sabendo, mais percebes que não sabes nada. Então, para ti a vida é uma aprendizagem contínua. Sim, claramente. Aliás, eu sou um fã da formação, eu sou um fã de aprender todos os dias com os outros. Do conhecimento. E como fã. tu dizias há pouco tempo, aos 19 anos não lias um livro e achavas isso É verdade, espetacular. é verdade. Sim. A vida foi mostrando Moldando. que temos que saber fazer diferente. Eu tinha um colaborador que também me perguntava às vezes como é que eu sabia tanta coisa. Eu disse, olha, há uma diferença entre nós os dois. E quando tu andas a pescar o olho às gajas e eu ando a ler livros para perceber como é que é o mundo. Sim, E se tu queres viajar na vida, e se tu queres procurar outros caminhos, melhor que começas pela leitura, que é a forma mais barata de viajar. sem dúvida nenhuma. Olha, o que é para ti um empreendedor? Pá, um empreendedor é alguém que está a correr para o abismo, sabendo que o abismo está lá à frente e continua a correr independentemente de não saber quando é que vai cair. Porquê? Porque depois acaba por, quando chegar ao momento do abismo, acaba por se criar sempre uma ponte, como é nos jogos de construção, de coisas. Tu vais correr, sabes que ali à frente está um abismo onde tu vais cair, mas entretanto montas uma escada, montas uma ponte e a coisa vais sempre a correr. Portanto, é para mim isso o empreendedorismo. Olha, defines-te como empreendedor? É assim, eu não sei se me defino como empreendedor. Dentro daquilo que a sociedade define um empreendedor, eu acho que sim. Porque eu empreendo todos os dias, não é? Crio empresas, compro empresas, mas eu acho que um empreendedor não é só isso, não é só alguém que gera trabalho e que dá emprego a pessoas. Eu acho que todos nós podemos ser empreendedores. Eu li um livro em que uma senhora que toda a vida fez as camas em hotéis foi uma excelente empreendedora. Estava num hotel de 5 estrelas e as pessoas ricas, pessoas com muito dinheiro que pagavam para estar naquele hotel, iam àquele hotel pelo serviço que aquela pessoa fazia. Isso é empreender. Claro. Todos nós... A parte do empreendedorismo dentro de cada um. Todos nós, dentro das nossas organizações... Tem que ser empreendedores. Tem que ser empreendedores. Concordo. A fazer o seu trabalho bem feito. Se fizerem o seu trabalho bem feito, estão a empreender. Empreender não é ser multimilionário, não é ter muito dinheiro. Não, é fazer o que tu fazes bem feito. É servir os outros. Eu acho que o empreendedorismo é isto, é servir os outros. Muito bem. O que é que te move? Olha, o que me move é a família. O que me move são poder ter a felicidade de ter 2 filhos em que, quando estou com outras pessoas, o feedback que me passam é epá, tens 2 filhos muito, muito educados, Bons miúdos. Que são bons miúdos, vocês fizeram um excelente trabalho. Eu acho que a mãe fez um melhor trabalho do que o pai, porque teve mais tempo. É o que eu digo à minha, fizeste um bom trabalho. Exatamente, teve mais tempo com eles e acho que se deve, a educação que eles têm deve-se muito à exigência também que a mãe tem. E depois eles seguem um bocadinho também a parte do pai e vê-los crescer, vê-los tornarem-se homens e vê-los fazer coisas hoje que eu olho para eles. Eu tenho 2 filhos, um com 17, outro com 19. Eu vejo uma evolução do Guga neste último ano brutal. O Gustavo, desde que entrou no GBR, teve uma evolução brutal como pessoa, porque lá está. Ele rodeou-se de pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma forma de estar, o mindset, e isso transformou muito o Gustavo. E o Gustavo hoje tem um discurso que inveja a pessoas de 30 e 40 anos. Não, eu tenho reparado nisso. E o mais novo está a seguir os mesmos. Siga, esse é que é o caminho. És movido pela emoção ou pela razão? Mais pela emoção do que pela razão. É mais pela emoção do que pela razão. Claro que nós, como gestores, temos que muitas vezes deixar um bocadinho as emoções de lado e mover-nos pela razão, mas eu acho que é 80-20, é 80 emoção e 20 razão. Exatamente, é o que nos impulsa a andar para a frente. Qual das tuas características te define melhor? Qual das minhas características me define melhor? Ouvir os outros. Saber ouvir. Saber ouvir. Foi aquilo que na empresa fez com que tenha acesso, a Copy Alta tenha o acesso que tem hoje, foi ouvir os outros. E ainda esta semana voltei a ter essa experiência que tinha ali uma situação difícil e fui ouvir a pessoa e realmente só venho validar que é ouvir que tu aprendes.
Claro, muito bem. Por isso é que Deus nos deu duas orelhas e não nos só nos Embora deu que a uma maior boca. parte das pessoas não aplica isso dessa forma. Não, parece que tem duas bocas e Fala tem muito uma e ouve orelha. pouco. Não é que eu falo pouco, eu também falo muito, mas ouço muita gente. Mas sabes ouvir. Aprendo muito com aquilo que é o outro, não é? feedback das pessoas. Muito bem. O que valorizas mais nas outras pessoas? As palavras ou os gestos? Eu naturalmente valorizo mais os gestos, embora que as palavras tenham um impacto muito importante. Eu acho que tudo o que nós dizemos para o universo vem-se refletir. Se eu for uma pessoa negativa, que estou sempre a dizer eu não consigo, eu não faço, eu não sou capaz, nunca vão ser. Então estive a jantar com uma pessoa de família, tivemos uma conversa bastante profunda, em que um dos conselhos que dei é nunca mais digas isso, diz desta maneira. Tudo o que tu disseres, pronto. Mas o que as pessoas fazem, efetivamente, é o que faz a diferença. As pessoas podem dizer, eu posso te dizer que faço isto e aconteço e agora venho para aqui e vou-te mudar a empresa toda e depois sendo-me aqui não faço nada. Portanto, o que conta é a ação. Não? É a ação, exatamente. A ação. Eu também sou muito dessa lógica e às vezes também vou corrigindo na malta para ter outro tipo de discurso diferente, porque às vezes também recebes aquilo que também transmites. E estás a transmitir uma coisa negativa, vais ter um retorno negativo. Sem dúvida. Aliás, eu tenho uma cultura muito própria. Eu não trabalho com gajos do não. O gajo que diga não somos capazes ou não vamos conseguir, vai logo embora. Não faz É sentido. uma regra. Ou seja, quem trabalha comigo é gente que diz é possível. É possível. Senão não está a trabalhar comigo. E sabes, Nuno, eu tive na Turquia a semana passada e há pessoas ali que ganham 1 milhão de euros por ano, 500 mil, 600 mil, e fui falar com eles. E não é que são pessoas normais, não tinham 3 olhos, não tinham nenhum olho na testa, não tinham 4 pernas, nem 3 braços. E se aquelas pessoas normais conseguiram, Nós também conseguimos. toda a Sabes gente, que isso é uma toda a gente expressão consegue. que o Napoleão Hill existe. Há um texto de Napoleão Hill, depois a ver se te envio isso, que diz nós temos as grandes armas que os grandes homens de sucesso tiveram, grandes homens e mulheres, que são 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, uma boca, 2 orelhas. Temos exatamente as mesmas ferramentas. Eu acho que está tudo aqui dentro. Está aqui, exatamente. Eu E acho quem que te rodeias também. Quem te rodeias, porque o mindset, tu claramente tens as 5 pessoas que te rodeiam. Não há hipótese. Claro. Se estiveres rodeado de drogados, tu vais ser um drogado. Claro. Por muito que tu digas, não, eu não fumo charos, eu não meto nisso. Mas É as indução. pessoas que estão ao teu lado vão-te induzir a isso. Muito bem. Olha, preocupas-te com o que os outros pensam sobre ti? Pouco. Muito pouco. Eu não posso dizer aquilo que isto vai ser público. Eu não posso dizer a palavra que me apetece dizer aqui, mas estou-me a borrifar para aquilo que as Claro, outras pessoas e bem, pensam. e Quero lá bem. saber disso para alguma coisa. Já dizia a minha vozinha, antes inveja que pena. Exatamente. Mas atenção, eu como pessoa não me preocupo, talvez o meu ego não goste de ouvir certas Claro, coisas normal. e que te afetam, mas passa rápido. Exato, exatamente. O nosso foco é outro. Exato. É fácil para ti confiar nos outros? Eu tenho uma frase que tenho dito ultimamente que é: confia em todas as pessoas sabendo que elas te vão trair. Pois, Portanto, eu confio e estou preparado para quando for enganado. Porque as pessoas são seres humanos e têm direito e os a seres errar. humanos falham e os seres humanos erram. Portanto, eu tenho que confiar. Só é possível ter o que tenho hoje, em termos do mundo empresarial, porque eu confio nas pessoas. E eu estou praticamente zero na atividade das empresas. O que me permite fazer outras coisas que eu gosto. E bem. Isto só é possível porque eu confio em todas as pessoas. Não, que e tenho tem lá. que gerir as coisas, claro. Olha, é difícil para ti dizeres que não? Não. É fácil para mim dizer que não. Aliás, principalmente, tu tens que saber dizer que não. É muito importante saberes dizer que não. Porque se tu quiseres agradar a toda a gente, é fácil, dizes que sim a toda a gente. E não mas agradas a ninguém. Não agradas a ninguém. Isto foi um trabalho, ok? Porque tu és educado de uma forma diferente. Isto foi um trabalho contínuo que teve que ser feito. Mas hoje em dia é como despedir pessoas. Claro. Zero problemas em despedir Sim, eu pessoas. também não tenho esse problema. Porque eu costumo dizer, eu quando tenho que despedir alguém, quando chego a esse ponto, eu já fiz tudo o que estava ao meu alcance para que a pessoa não saísse. Se chegarmos àquele limite, despedir uma pessoa é dar-lhe uma nova oportunidade de ser feliz. Olha, tens medo de assumir os teus erros? Zero medo de assumir os meus erros. Inclusive, sou o primeiro a admitir as minhas falhas.
Logo, isso é um grande problema das pessoas, é esse. As pessoas falham e culpabilizam os outros. E a culpa é sempre nossa. Nós é que somos responsáveis pelos nossos erros. Inclusive, eu já admiti até coisas que não fiz. Muito bem. Para que as pessoas percebam que errar é normal. O que é que nos faz evoluir é o caminho do erro. Se tu não errares, não evoluís. Claro. Tu tens que falhar para perceber. Falhei aqui, então agora vou fazer de maneira diferente. Não podes errar 1, 2 e 3 vezes a mesma coisa, porque aí és burro, não é? Claro. Pronto, mas errar faz parte E assumirmos os erros também temos essa humildade. Temos a é um humildade e crescimento. capacidade. Tu, quando de assumes o teu erro, estás a dizer ao teu corpo e à tua mente que não podes voltar a fazer Sabes que aquilo. o Churchill tinha muito essa expressão de erro em erro até o sucesso final. E nós Perfeito. basicamente é assim. Perfeito. Dizes sempre tudo o que pensas. A grande maioria das vezes, nem sempre posso dizer, porque nós temos que ter, sim, temos que ter inteligência emocional, porque senão isto era... tu não podes dizer tudo o que pensas. Claramente. Olha, quais foram as maiores dificuldades que tiveste com os teus vários projetos? Já nos começaste a contar de início um dos projetos que é a Copy Alta, não é? Logo ali uma dificuldade de início. Quais foram as maiores dificuldades que tiveste com os teus projetos? Sei que são vários, podes falar um bocadinho deles também? Sim, ainda hoje tenho. As várias dificuldades são que há projetos que exigem muito capital intensivo de investimento, há projetos que obrigam são modelos de negócio diferentes do tipo de modelo de negócio que eu gosto, mas eu meti-me nos projetos, tenho que os levar até ao fim. Claro. A principal dificuldade serão sempre as pessoas, não é? As pessoas são a melhor coisa das empresas e a pior coisa das empresas. Gerir pessoas é um grande desafio. É um grande desafio. Embora que eu tenho para mim que tenho a inteligência emocional suficiente para poder gerir pessoas. Mas em termos de projetos, tem essencialmente a ver com tomar algumas decisões de desconhecimento. Tu às vezes crias projetos pensando que têm um caminho e depois os projetos não têm aquele caminho que tu pensaste, que tu delineaste, o plano de negócios que tu fizeste, ou a estratégia que tu montaste, e tens que te ir adaptando ao projeto e tens que ir pondo as agulhas no sítio. Essa é a maior dificuldade que eu tenho, é o não saber. Lá está, estou sempre a aprender coisas novas e erros que cometi no passado, tento não cometer no futuro. Olha, já houve momentos em que quiseste parar tudo? Tudo não, mas já houve momentos em que quis parar alguns projetos. Mas pronto, depois vem a parte de isto tem que ser e não podes. Tem que ser, ter muita força. Não podes parar. Qual foi a decisão mais difícil que tomaste no teu percurso? Eu tomei algumas decisões que foram complicadas de tomar, mas todas elas tinham que ser feitas. A decisão mais difícil foi quando tive que despedir pessoas, baixar ordenados e reequilibrar as contas da empresa, porque isso obriga-te a tomar decisões difíceis que atacam os egos e atacam o ser humano de uma forma que as pessoas sentem que é injusto. Sim, então, mas no fundo é ajustar as velas para avançares para a frente. Sim, mas apesar de tu saberes que o que estás a fazer é o correto e que estás a fazer bem, do outro lado a pessoa não entende e tem o direito de se sentir magoada e frustrada e fazer aquela pergunta do mas porquê a mim? Claro. O que é que te ensinou mais, o sucesso ou os erros? Eu acho que um bocadinho das duas coisas, porque o sucesso também nos ensina. Toda a gente diria que o que ensina mais são os erros, mas eu acho que há um equilíbrio entre as duas coisas. Sim, entre as duas coisas. Tenho um amigo meu que me diz que quando tu tiveres muito vais ter o medo de perder. Nós chegamos a uma fase de construção, chegamos a um patamar que depois temos medo de tomar decisões para conseguir dar o próximo salto, porque temos medo de perder o que temos. Pronto, ainda não cheguei a essa fase, ainda não tive medo de perder nada. Olha, como sabes que estás no caminho certo, mesmo quando tudo parece difícil? Não sei. Só sei que tenho que andar para a frente. Só sei que o caminho tu defines o teu futuro com base no teu passado. Se aquilo que me trouxe até aqui deu no que deu, eu acredito que continuando a fazer algo deste género, ou melhorando, o caminho vai ser sempre um caminho de sucesso, mas nunca sabes. O que é ser uma pessoa preparada para a vida? O que é ser uma pessoa preparada para a vida?
Assim, tu nunca estás preparado para a vida, até porque podes morrer daqui a uns segundos, podes cair para o lado. Eu acho que nós vamos nos preparando para a vida, ou melhor, acho que a vida nos vai preparando para aquilo que é o futuro. Tu nunca estás preparado porque de um momento para o outro perdes uma pessoa que é um grande amigo, um familiar, e a pergunta é, tu estavas preparado para aquilo? Ninguém está. Ninguém está. Portanto, a vida, tu não te preparas. Tu vais construindo e vais-te preparando e vais gerindo o que te vai aparecendo, sempre com olhos postos no futuro. Eu visualizo muito o que é que eu quero para o meu futuro, penso muito no que vai acontecer e faço para que isso aconteça. Muito bem. O que se nota primeiro em ti, o esforço ou o talento? Eu acho que é o esforço. Eu acho que é o esforço. Eu conheço muitas pessoas com muito mais talento do que eu e com muito menos resultados do que eu. Sim, porque o esforço ganha o talento. Muito bem. Alguma coisa que já tenhas desistido? Uma coisa que eu já tenha desistido. Assim, vais desistindo de algumas coisas. Por exemplo, deixei de jogar futebol amador e agora só jogo nos veteranos. A própria idade, Já não permite. o próprio Ronaldo também já foi desistindo, já foi para as Arábias, já não joga. Os árabes a ganhar mais. Certo, mas a idade, há coisas que tu vais deixando de poder fazer com... Eu deixei de jogar a bola, jogo pádel agora. Pronto, ou seja, tu vais desistindo de coisas precisamente porque a idade não te permite. Mas tudo o que eu fui deixando para trás, não considero desistências, porque desistência é uma derrota, tudo o que eu fui deixando para trás, fui deixando em consciência de que teria que ir por outros caminhos e não por aquele. Olha, o que é que já aprendeste sobre ti olhando para os outros? O que é que eu já aprendi sobre mim, olhando para os outros? Aprendes muita coisa, porque tu vais percebendo nas atitudes que os outros têm, na forma de estar, e vais olhando. Olha, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi olhando para os outros foi que tu, para seres um grande líder, tens de ter uma grande inteligência emocional. Eu comecei a analisar e a perceber pessoas que estão em cargos de lideranças, Daniel Goleman. de multinacionais, de grandes empresas, de empresários, olhar para o que eles fazem e perceber que o que eles gerem são pessoas, basicamente, não é? Eles não precisam de perceber do produto, não precisam de perceber muito do negócio. Gerem talentos. E tu, para gerir pessoas, eu tive uma vez uma discussão altíssima com uma pessoa e a pessoa conseguiu estar impávida e serena a falar comigo. Até que eu tive que acabar com a discussão porque ele não discutia comigo, claro. Eu estava a discutir quase comigo próprio. Falar com o muro. E percebi ali, naquele ponto, disse assim, pá, tu não podes ser a pessoa que és, tu tens que mudar e tens que aprender porque essa pessoa que está à tua frente chegou, onde tu queres chegar, não é? Desta forma. Então eu fui-me capacitando sobre as emoções e o controle das mesmas. Nós, achas que nós somos camaleões? Os empreendedores são camaleões que se ajustam um bocado à situação e à pessoa? Sim, claro. Isso é uma dificuldade, por exemplo, que eu tenho. Não me ajustar à pessoa, porque eu consigo me ajustar a todas as pessoas, ou grande parte delas. Tenho depois um problema, quando são reuniões gerais, o meu discurso já não é para a pessoa, é geral, então eu tenho que melhorar o meu discurso a nível das reuniões globais. Porquê? Porque quando estás a falar para 20 ou 30 pessoas, cada uma interpreta as tuas palavras à maneira dela. Okay. Então eu tenho que ter aqui, tenho que ser mais, tenho que ser um bocadinho mais político, porque eu não sou muito político, então tenho que ser um bocadinho mais político no discurso geral. Sabes que a política é a arte de intervir na sociedade. Nós confundimos às vezes políticas com políticas partidárias, não é? Sim, mas é o discurso político. O discurso mais ajustado, mais moldado. O discurso mais ajustado. Um político acaba por não dizer nada, dizendo tudo. Acaba por dizendo tudo sem dizer nada. É como eles não respondem às perguntas, tu vês, os jornalistas fazem perguntas e eles andam sempre à volta e nunca respondem diretamente. E rodam aquilo. Rodam aquilo e aquilo no final passou e não se disse nada. Olha, qual foi o maior elogio que já recebeste? O maior elogio que eu já recebi foi uma altura em que eu comecei a vender uns equipamentos de um nível diferente e uma pessoa ligou-me e deu-me os parabéns. E nunca ninguém me tinha dado os parabéns por ter feito alguma coisa que é o normal.
e aquilo teve um impacto muito grande em mim. Claro. Porque Felicitar a malta por uma venda, felicitar por a um malta, sucesso, sim. acho que é importante. Sim. Eu pensei que isto é o meu trabalho, fiz Claro. bem o meu trabalho, mas teres alguém a dizer-te, epá, parabéns, e tu ficas assim, espera lá, mas parabéns porque eu não faço anos. Claro. Não, parabéns pelo teu trabalho, aquilo que... as pequenas palavras e pequenos gestos E os podem parabéns mudar, são muito importantes. podem sim. mudar. Claro que se tu passares a dizer parabéns por tudo e por nada, aquilo Não, depois deixa de pois, ter... Mas quando alguém faz algo diferente e que tu vais lá felicitar, e são as tais palmadinhas nas costas, que é importante. eu também as tive e fez comigo, teve impacto comigo, se teve impacto comigo também tem impacto Melhor com os autoestima outros. das pessoas. Claramente. Não? O elogio, melhor autoestima das pessoas para ti, então. Sim. Olha, qual foi a tua maior conquista? A minha maior conquista a minha melhor conquista foi ter feito 2 filhos bonitos, claramente. Mas em termos empresariais foi poder fazer de uma empresa do meu pai uma empresa que vai para além da guarda e que está hoje no país todo ligado a uma série de empresas. Aquilo que nós conquistamos E ao mundo também. Sim, e ao mundo também. Mas aquilo que nós conquistamos nestes últimos 12 anos, olhando para trás, foi um caminho muito bonito e estou muito orgulhoso desse caminho que nós fizemos. Foi a minha maior conquista, foi poder ter os meus 2 pais reformados, com a consciência de que eles estarão bem para o resto da vida, e era um foco e era uma coisa que eu queria muito. Preocupavas, não? Sim, foi um objetivo que eu atingi, que eles atingiram, pronto, com a idade e com o tempo, mas estarem descansados, saberem que o que está cá hoje está tranquilo e eles vão ter o resto de vida, A vida sossegada, não? sem os problemas das dívidas ou da empresa ou disto ou daquilo. Claro. Em que momento é que te sentiste verdadeiramente especial? Em que momento é que eu me senti verdadeiramente especial? Eu não sou muito de me sentir muito especial. Eu sou uma pessoa normal, não me elevo... Apesar de eu ter um ego muito grande, e se calhar esse ego muito grande, eu sinto-me sempre especial. Portanto, não tenho nenhum momento. Eu sinto-me sempre o Cristiano Ronaldo das vendas, da gestão. Portanto, não das tenho... cópias? Exato, não tenho um momento que me diga assim, este momento foi muito especial para mim. Não, sinto-me sempre uma pessoa especial. Então não tenho aquele momento alto. Olha, não queres falar um bocadinho dos teus vários projetos e o que é que significa cada um deles para ti? Que é para as pessoas também conhecerem. Sim, o que posso é falar um quem é o bocadinho. Morgado, não só da Copy Alta, mas das outras todas também. Sim, olha, os projetos foram aparecendo porque eu costumo dizer que as oportunidades vão aparecendo, o comboio vai passando e tu ou agarras o comboio ou então passa-te à frente. Nós em 2013 eu criei a minha primeira empresa, que é a FM Printing, na altura em que eu não Que é sabia... de grande porte, né? As máquinas de grande Que é porte. as máquinas para as artes gráficas, Sim. pronto, acabamentos para a indústria gráfica, equipamentos de impressão. Eu criei essa empresa em 2013 e eu não sabia que a Copy Alta estava nesse momento a passar por dificuldades claro. financeiras, etc. E na altura eu quis contratar uma pessoa e o meu pai disse-me não contrates, queria uma empresa com essa pessoa. Aquilo que me pareceu é que o meu pai estava-me a dar uma alternativa àquilo que podia não ser o bom caminho que a Copy Alta estaria a seguir. Portanto, só ainda passaram 12 anos desse projeto. Criei esse projeto foi um projeto que sempre teve muito sucesso, foi um projeto que foi agregando pessoas, não é que sejamos muitos, a empresa é pequenina, mas comprou este ano 1 milhão de euros à Konica Minolta pela primeira vez na sua vida, e sempre foi líder em compras à marca, ano após ano. Portanto, temos muitos clientes, muitas máquinas instaladas no mercado, e esse projeto é um projeto muito giro, muito interessante, e que me dá muito gosto de fazê-lo. Depois, em 2013, criei esse projeto, foi quando comecei também depois a fazer parte mais da gestão da Copy Alta. Depois, quando me tornei sócio, salvo erro, em 2014, e fomos dando a volta aqui aos temas. Em 2018, final de 2018, eu fiz uma viagem à República Checa com uns amigos, e um amigo desafiou-me e disse-me, olha, há uma empresa que está à venda em Leiria,
e tinha lá outra pessoa nessa viagem e disse, pá, tu se meteres o dinheiro e eu o trabalho, podíamos comprar a empresa. Pronto, na prática, ele ia meter o trabalho e eu ia meter o dinheiro. E eu tinha comprado um BMW Série 5 já em 2018, ou seja, já as coisas estavam melhores e eu tinha a oportunidade de ter um carro melhor. Então eu tinha comprado nunca mais me esqueço, comprei o carro em outubro, mal comprei o carro fiz essa viagem. Depois, em novembro, apareceu uma outra oportunidade de ser sócio, que ainda sou hoje, da Itecon, comprarmos uma cota nessa empresa de tecnologia, criamos produtos, é uma empresa de programação, cria produtos por medida, pronto, é uma empresa que está hoje a nível internacional a trabalhar em projetos internacionais. Com gente muito interessante e boa onda. É verdade. Pronto, e uma empresa que também, na altura, estava a passar ali por alguns desafios em termos de sociedade. Pronto, ou seja, comprei um carro, tornei-me sócio dessa empresa e em janeiro de 2019 comprei uma empresa em Leiria. De um momento para o outro, meu pai diz, de um momento para o outro, gastámos aqui 400 mil euros que não tínhamos. Como é que agora vamos fazer isso? Eu disse, não sei como é que vamos fazer, mas sei é que vamos ter que andar com isto para a frente. Ou seja, todas estas oportunidades, eu só queria ter comprado um carro. E queria continuar a fazer a vida na Copy Alta, naturalmente. Pronto, comprámos essa empresa em Leiria desde janeiro de 2019. Já não tenho, nem na FM Printing, o meu primeiro sócio, nem na empresa de Leiria, essa pessoa que começou, pronto, com a qual eu comecei esse projeto. A vida depois deu outras voltas e eu continuei com as empresas e eles seguiram outros caminhos da vida deles. A Etron é uma empresa em Leiria, como é a Copy Alta na Guarda, em que vendemos fotocopiadoras e tecnologia. Pronto, isto foi sendo o percurso. Depois fomos comprando umas empresas mais pequeninas, que tinham uma pessoa, criando uma empresa. Pá, eu gostava de ser teu sócio. Ok, então crias uma empresa, eu fico com 50% teu sócio. Empresas de uma pessoa. Comprámos depois, em 2022, salvo erro, uma empresa em que 2 sócios estavam para se reformar, que é a Iriscópia. A Etron comprou essa empresa também. Ficámos com uma colaboradora e com um parque de 100 máquinas para gerir. Pronto, e fomos construindo assim, aos poucos, essas empresas. Agora, no final do ano passado, final de 2024, em outubro, fizemos a escritura do maior investimento que alguma vez fizemos na Copy Alta. Comprámos uma empresa em Aveiro por mais de 1 milhão de euros, que é a Edicópia, que era a empresa líder neste segmento. Portanto, nós hoje somos, na zona centro, líderes, aliás, nós somos no país, líderes nesta área das fotocopiadoras, e na zona centro cobrimos toda a zona centro com empresas em Aveiro, Viseu, Guarda, Santarém, Leiria. Portanto, fazemos esta cobertura. Centro, vocês são líder de mercado neste momento. Sim, somos líderes de mercado. E Alto Alentejo também. E Alto Alentejo também. Já estamos a crescer fortemente também no Alentejo. Essa empresa, nós queríamos comprar uma empresa em Viseu, que essa empresa em Aveiro tinha, que era uma empresa pequenina, que iria custar ali 100 mil euros. E fomos desafiados para, não, vocês compram é tudo. Disse, tenho lá agora dinheiro para comprar tudo, eu nunca gastei 1 milhão de euros com nada, não é? Claro. 1 milhão de euros é muito dinheiro. E lembro-me de uma conversa que tive com o dono da empresa, que ele disse-me, ele fatura 30 milhões de euros, tem resultados de 2 milhões e meio por ano. Claro. E ele disse, Morgado, 1 milhão de euros não é muito. Tu agora, a partir de agora, vais perceber que 1 milhão de euros não é nada, porque a partir do momento que começas a falar 1 milhão de euros com toda a gente, 1 milhão de euros vai ser para ti uma coisa que é a escala normal. Pronto, e comprámos essa empresa, que é a Edicópia, que é a empresa número 1, empresa líder na Cónica Minolta, já há 13 anos seguidos que era número 1, e este ano foi outra vez número 1, também comprou mais de 1 milhão de euros à Cónica. Mas vocês são líder da Cónica Minolta, as empresas todas, destacado, não é? Destacados, sim. Aliás, o grupo compra mais de 3 milhões por ano à Cónica. A Cónica faturou este ano 39 milhões de euros. Temos uma representatividade muito grande lá, mas também temos amizade e são muitos anos já de relação com as pessoas. Pronto, estas empresas todas foram criadas. Entretanto, eu também tenho imobiliário a nível particular e criei uma empresa com o meu pai, com a minha irmã e com a minha mãe, onde fazemos compra e revenda de imóveis. Claro. E é uma coisa à parte, para nos entretermos, é uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que já dá algum dinheiro. Claro. Todos os anos já nos dá ali algum rendimento. Com estas empresas todas, achei que
Isto não era satisfatório o suficiente para mim. Porquê? Porque eu tenho gestão na Copy Alta, que é o meu pai, tenho o Luís Diniz a gerir a Edicópia e o Bruno Silva a gerir a Etron, e na iTech o João Oliveira e o Bruno Reis, portanto, todos eles, na FM Printing está o Marco Costa, na UI Digital. No meio disto tudo também criei uma empresa em janeiro de 2020 com outros sócios, que é a UI Digital, que hoje é só minha e do Ricardo. Pronto, também é uma empresa que foi criada nas artes gráficas, mas mais vender impressoras de 3,20 m, impressoras de grande dimensão, para complementar a publicidade. Não nas artes gráficas, mas mais na área da publicidade. Portanto, também criei essa. Como isto tudo está a ser gerido por eles e eu estou aqui um bocadinho... Como se fosse o Presidente do Conselho de Administração. Um bocado por aí, e tenho uma pessoa que é o meu braço direito, que é a Telma Valentim, que me ajuda muito, que é controller de gestão, mas ela não faz controle de gestão, ela faz controle de gestão, ela faz recursos humanos, ela faz importação, pronto, faz tudo, é o meu braço direito, e tudo nas empresas ela acaba por me ajudar a gerir muito e a tomar conta mais da parte burocrática, e felizmente que encontrei para estar ao meu lado, porque o segredo disto é encontrar as pessoas melhores do que tu. E que se ajustem àquilo que tu pretendes. Para fazerem aquilo que nós queremos. Como isto tudo já não tinha para mim, ou não tem para mim, a motivação, porque as coisas vão andando, então decidi começar a trabalhar no GBR, a fazer um negócio que vendemos literacia financeira e ajudamos pessoas a fazer dinheiro e a ganhar dinheiro. É uma comunidade muito gira, é uma comunidade em que a média de idade está entre os 20 e os 30 anos, depois estamos nós já mais velhos também para dar ali um bocado de apoio àquilo. E eu gosto muito daquilo, é um projeto muito bonito, porque eu sinto que tenho ali um propósito, e é onde estão os meus filhos, e foi o que fez o meu filho Gustavo. E eu também faço parte agora. E tu agora também fazes parte, muito graças à confiança que tens em mim, não sim, propriamente àquilo que o GBR pode ou não trazer, mas irá trazer de certeza absoluta. Sem dúvida. Até porque tivemos tido aquelas Sunday Calls que tens visto muito. E a última foi muito, muito interessante. É isto, ou seja, é aquilo que nós investimos para aprendermos a fazer mais, e algumas conversas que nós até já tivemos sobre imobiliário e sobre outras coisas, também graças ao GBR, ou seja, aprendemos muito aqui todos uns com os outros. E para mim, adoro o projeto, não é que adoro mais que as empresas, ou menos, são coisas diferentes, não é? Tu não gostas mais de um filho do que do outro, não é? Claro. Gostas igualmente, um tem uma forma de estar, outro tem outra, vais gostar mais de umas coisas num, mais de umas coisas noutro. Este projeto tem para mim uma coisa muito importante, que é um propósito. Eu adoro pessoas, como disse no início desta entrevista, e ajudar pessoas, e poder ajudar as pessoas que estão ali no GBR, que me ouvem, com a minha partilha, com a minha experiência, com aquilo que eu já vivi, e sei que estou... É como os vídeos que faço no Instagram, no TikTok. Foi o que eu disse. Se algum vídeo mudar a vida de alguma pessoa e fizer cair a ficha ou dar aquele clique de realmente eu posso ser diferente e posso ser melhor, e este propósito de ajudar pessoas, de tirar pessoas que estão com dificuldades financeiras e explicar como é que elas podem fazer mais dinheiro. E alavancar a sua vida. Como é que elas podem pelo menos perceber o que é o dinheiro e aproveitar a partilhar a minha experiência. Acho que é isto que é o propósito de vida, foi isso que eu encontrei aqui no GBR. Muito bem. Olha, qual foi a última vez que tiveste uma boa ideia? Se calhar eu não tive assim grandes ideias, porque como ouço muito, se calhar as ideias são dos outros e eu só as ponho em prática. Claro. Isso também é ser... Sim, eu não sou... perspicaz e audaz. Eu não sou muito criativo, ou seja, eu sou uma pessoa de fazer. Eu sou uma pessoa de fazer acontecer. Eu não sou uma pessoa de criar. Eu não sou uma pessoa... E tenho alguns... Tu, por exemplo, já és uma pessoa muito mais criativa, muito mais de ideias, muito mais de... E vamos fazer isto, vamos fazer aquilo e tal, não sei o quê. Eu sou mais de pegar nas ideias das pessoas e dizer, olha, agora vamos fazer desta maneira, estruturar, criar estratégia. Pronto, não me sinto, nunca fui, nem serei uma pessoa de grandes ideias. Não tenho aqui ideias a acontecer. Agora, o que é que acontece? Muito eu quando tenho um problema, eu muitas vezes acordo e digo assim, eu sobre este problema agora vou atuar desta maneira. Não são propriamente ideias, mas são formas de atuar perante os problemas. Eu sou muito de arranjar soluções. Claro. Tu apresentas-me um problema e eu apresento-te 3 soluções para o problema. Muito bem. Como te imaginas daqui a 5 anos? Como é que essa é aquela pergunta, não é? Como é que me... Olha, é uma pergunta...
Pronto, eu imagino-me a continuar a ajudar muitas comunidades, aquilo que nós vamos fazer aqui também, nós os dois com a associação, a ajudar no GBR, a ajudar nas empresas. Há uma coisa que eu sei, que eu aos 55 anos vou deixar de fazer a maior parte das coisas que estou a fazer hoje. Portanto, daqui a 11 anos eu sei exatamente o que é que eu quero. queres fazer? Sim, porque se eu olho, eu faço esse exercício da seguinte forma. Eu olho para os 12 anos para trás e digo, o que eu fiz foi extraordinário. Foi uma coisa que vai muito para além daquilo que era possível eu pensar há 12 anos atrás que podia fazer. Portanto, o que eu disser que vou fazer daqui a 5 anos, provavelmente eu vou fazer 3 ou 4 vezes mais do que aquilo que eu posso fazer agora. E eu, daqui a 11 anos, quero viajar com a minha mulher, os meus filhos, quero ter netos. Não sei se daqui a 5 anos me vão dar netos, então daqui a 10 anos, quase certeza que já vou ter netos, ou daqui a 11. Portanto, quero ter netos, quero poder ter tempo para estar com eles, para os ajudar a criar, para que os meus filhos também possam ter a vida deles e viajar muito com a minha mulher e continuar a contribuir de uma forma muito ativa para a sociedade e continuar a contribuir para ajudar pessoas. Eu gosto muito de ajudar pessoas e é isso o que eu quero. Isso é o que eu quero fazer daqui a 11 anos. Muito bem. Eu também tenho esse propósito, aos 55 anos, entregar as coisas à rapaziada, eles que façam gestão daquilo, a gente vai fazer outras coisas, a certeza. Claramente absoluta. há muita coisa bonita para nós fazermos. Exatamente. Olha, como é que gostarias de ser lembrado? Conforme eu disse agora, como alguém que o Morgado foi uma pessoa que me ajudou muito. Que fez a diferença na minha vida e graças àquilo que ele me partilhou, aos conselhos que me deu, àquilo que me fez ver, àquilo transformou a minha vida para melhor e é só isso que eu quero. Muito bem. Que imagem queres que tenham de ti? É essa imagem, é a imagem de que apesar de ter muito dinheiro continua a ser uma pessoa humilde, com os valores certos, com os princípios, com tudo no lugar, que não foi uma pessoa gananciosa ao ponto de se meter por caminhos apertados e que, ok, tem muito dinheiro, mas para ter muito dinheiro o A, o B ou o C foi prejudicado. Isso nunca pode acontecer. Isso é mentira. Eu conheço o teu percurso e conheço o teu percurso quando trabalhavas para o teu pai e agora és exatamente a mesma pessoa. Mesmo princípios e valores estão lá. Sempre. Isso é que eu admiro nas pessoas. Sabes que há um pequeno episódio que eu tenho também. Depois a gente vai conhecendo malta e a gente não se vai percebendo que não perdemos características. Foi no casamento do meu irmão. E estava lá um senhor, estava a servir às mesas. E eu disse, doutor, ande cá, preciso falar consigo. Disse, está bem, diga, não está por doutor, trata-me por Nuno. Pá, então agora cá, doutor, não passo receitas. Você é exatamente o mesmo gajo, pá. Quando era estudante é exatamente igual. Claro. Você não mudou absolutamente nada. Disse, mas assim, eu sou filho de gente humilde, então um gajo... É isso mesmo. É a nós só temos um bocado mais de poder económico, mas isso até nos dá mais responsabilidade. O dinheiro, Nuno, as pessoas têm uma ideia errada sobre o dinheiro. As pessoas acham que o dinheiro muda as pessoas. A única coisa que o dinheiro faz é mostrar aquilo que as pessoas são. Um estúpido, um anormal pobre, vai ser um anormal pobre, mas quando for rico, vai ser um anormal rico. Claro. Um estúpido rico. O dinheiro só mostra aquilo que as pessoas são. Porque é que o dinheiro traz? O dinheiro traz-te poder. O dinheiro faz com que tu mostres aquilo que tu és. Se tu fores uma pessoa humilde, se fores uma pessoa... Eu já andei a plantar batatas, eu já andei a tirar estrume, eu já andei a carregar fartos de palha, eu já servi num café, eu já andei a tirar lixo de poços de elevadores. Eu já fiz muita coisa que a maior parte das pessoas faz. Não é por eu ter muito dinheiro ou pouco dinheiro que eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ser uma pessoa mais feliz com o dinheiro, porque o dinheiro traz felicidade, ou pelo menos compra alguma das coisas que nos trazem felicidade. Que é o que eu costumo dizer, que é, eu se tiver muito dinheiro... Se a minha família precisar de ir ser operada de um dia para o outro num hospital privado, o dinheiro faz-me isto. Portanto, compra-me felicidade. Se eu tiver que ser operado num hospital público e terei que cumprir aquilo com os procedimentos, e eu sou a favor do Serviço Nacional de Saúde e acho que deve haver, mas também tenho seguros e também tenho dinheiro para poder ter a outra parte. Portanto, o dinheiro que nos traz é isso. Mostra-nos aquilo que nós somos. Claro. Se tu fores boa pessoa, vais ser uma boa pessoa com dinheiro. Tu conheces, eu conheço, nós conhecemos muita gente rica, com muito dinheiro, que são pessoas normais, são boas pessoas e mais, e que ajudam os outros. Ajudam muito, muito. Eu até acho que a maior parte das pessoas que ficam ricas
foi porque ajudaram alguém. Ou melhor, porque ajudaram muita gente. É a lei do retorno, não é? Tu acreditas nisso, na lei do retorno? Nem há outra, sem dúvida nenhuma. Tudo o que tu fazes vai ter um retorno. Tudo. Todas as atitudes que tu tens, tudo o que tu fazes no teu dia-a-dia, volta para ti. Se tu fores uma má pessoa, se tu fores a gente não pode dizer aqui as neiras, mas se tu fores uma má pessoa para com os outros, aquilo que tu vais receber do universo são coisas más. Claro. Se tu fores boa pessoa, se ajudares os outros, eu sinto isso. Eu tenho 44 anos e eu sinto isso. Eu sinto que estou hoje a colher muito do fruto daquilo que semeei. Tu colhes o que semeias. Claro. E bem. Mais nada. Olha, somos mais as perguntas que fazemos ou as respostas que damos? Somos mais as perguntas que fazemos, claramente. Muito bem. As respostas que damos são respostas. Cada um sobre a mesma pergunta vai dar uma resposta diferente. Se fizermos perguntas, se nos questionarmos, claramente que somos as perguntas que fazemos. Olha, se o teu projeto fosse uma pessoa, como a descreverias? Os teus projetos, vá no fundo. Descreveria que era uma pessoa que não existe, porque o tamanho dessa pessoa, como está sempre a crescer, não há limites para o tamanho dessa pessoa. A média é 1,80 m, depois algumas com 2 metros, com 2,10 m. Os projetos, eu costumo dizer que os projetos têm que estar sempre a crescer. Eu faço os Caminhos de Santiago, vou fazer os Caminhos de Santiago para a próxima semana. Aquela parte chata, não é? A de França, faz a Sim, de vou França. fazer, sim. Este ano estamos na segunda fase, faço com os amigos. E eu quando fiz os Caminhos de Santiago do Norte, houve uma coisa que me apercebi que foi, quando tu estás a subir uma montanha, olhas para o cimo da montanha e pensas, ok, aquilo quando chegar ali depois vai você começar a descer. E quando tu chegas ao cimo da montanha, sabes o que é que encontras? Outra montanha. E outra montanha. Há um momento que a montanha acaba e começas a descer. Mas é isso que eu quero para os meus projetos, é isso que eu quero para essa pessoa figurativa, que é, enquanto tu estiveres a crescer, tu não estás a crescer. E sim, já te cresci. Claro, É impossível estar sempre a crescer. Mas se tu tiveres um mindset de estar sempre a querer crescer, enquanto tu estiveres a crescer, pelo menos estás a fazer por crescer. Os momentos que tu vens cá abaixo acontecem, fazem parte, é impossível estar sempre a crescer, tal como as montanhas, desces, mas também sabes uma coisa, que é quando chegas cá em baixo, o que tu tens que fazer é voltar a crescer porque há outra montanha para Claro, subir. para subir. Olha, o que sentes quando vês alguém ser impactado pelo teu trabalho? Sinto sinto prazer, sinto um orgulho enorme, Quando vejo as pessoas a crescer ao meu lado, eu vivo numa casa, eu vivo num apartamento, num quarto andar. Eu não tenho casa com piscina, ok, tenho casa na praia, o meu pai tem casa com piscina, eu usufruo dessas casas dos outros. Mas eu podia ter uma vivenda com piscina, podia ter isso tudo. Mas o maior orgulho que eu tenho é ver que todas as pessoas, ou grande parte das pessoas que estão à minha volta, vivem boas vivendas, têm bons carros, têm umas boas vidas. Claro. Isso é o que me dá satisfação. É perceber que os outros que me rodeiam estão muitas vezes melhor do que eu. Eu fico muito contente quando as pessoas estão melhor do que eu. E quando não estão, eu tento chegar ao pé delas, perceber como é que nós as podemos colocar lá em cima. Esse é uma satisfação enorme. É um sentido de dever cumprido muito grande, que é esta pessoa conseguiu muito graças àquilo que foi também o meu trabalho. E bem, e sinto orgulho nisso também, como teu amigo. Qual foi o momento mais surpreendente que viveste no teu percurso como empreendedor? O momento mais surpreendente foi agora quando comprámos esta empresa, porque foi um momento que me deu alguns arrepios. E olha que eu sou um gajo um bocado frio nestas situações, não é? Tenho emoções e tudo mais, mas eu tenho que ser frio para tomar decisões, e esta decisão foi uma decisão tomada, olha, se calhar mais graças ao meu pai do que a mim. O meu pai é que disse bola para a frente, depois já não há volta para trás, agora já está assinado a escritura, já estamos... E as empresas têm que gerar depois fluxo financeiro para se pagarem elas próprias. Mas 1 milhão de euros é muito dinheiro. É pesado, é pesado. Para quem tem pouco. Claro. Porque se tu fores falar com uma pessoa que tem 30 ou 40 ou 60 milhões, igual. 1 milhão de euros não é nada. Mas para quem nunca fez um investimento deste porte.
mete um bocado de impressão, porque tu não sabes o que é que lá está, não conheces as pessoas, não sabes. Talvez esse momento foi difícil. Olha, o que é que mais mudou em ti desde que começaste estes projetos? O que mais mudou em mim foi realmente a inteligência emocional. Eu acho que sou hoje, tenho a certeza que sou hoje, eu era uma besta, claramente. Embora que também te possa dizer, pessoas fofinhas também não chegam onde eu cheguei. Não, você esquece. Ok? Pessoas fofinhas, pessoas Malta queridas, fala na geração Nutella. querem estar bem com toda a gente e, ai, coitadinho, não, isso não existe. Eu sou conhecido por mandar e-mails muito agressivos, de uma forma muito contundente e muito objetiva. Mas foi assim que eu meti algumas pessoas no lugar, porque a mim ninguém me pisa. E as ajudaste também a crescer algumas também, não é? Eu falo mais quando falo daqui para os fornecedores, não para baixo. Eu para baixo até não sou muito agressivo. Para os fornecedores, ok, sim. Porque as pessoas estão sempre a tentar te enganar ou estão sempre a tentar-te levar. E eu disse, não, isto é assim, assim, assim. Claro. E acabou. Claro que depois eu consigo, mas hoje já consigo fazer o mesmo sem essa agressividade. Já consigo... O ChatGPT agora também te ajuda. Tu metes lá, faz lá este discurso sem ser agressivo. E ele põe-te o discurso sem ser agressivo. Às vezes essa coisa. E às vezes é que a minha patroa também digo, olha, mete aí no ChatGPT. Exato. Olha, como é que estes projetos refletem quem tu és? Estes projetos refletem quem eu sou porque são um bocadinho de mim. Cada um deles tem um bocadinho do meu cunho, ou muito do meu cunho, portanto eles têm que refletir exatamente aquilo que eu sou como pessoa. Porque se eu sou o líder destes projetos, em conjunto com outras pessoas, porque eu tenho muitos sócios e cada um com as suas virtudes, com os seus defeitos, eu também tenho, mas consigo levar a bom porto os projetos porque têm muito do meu cunho pessoal. Portanto, eles são o reflexo daquilo que eu sou como pessoa, os projetos têm que ser o reflexo daquilo que eu sou. Eu sou uma pessoa que isto tem que andar, os meus projetos têm que andar, têm que ser acelerados. Eu tomo decisões muito rápidas. Eu prefiro tomar uma decisão errada e ter tempo a corrigir do que estar não sei quanto tempo a tomar a decisão. Ela depois pode ser errada na mesma. Eu já não corrigi. Eu coloco muita velocidade Na decisão. Na decisão e nas pessoas. E às vezes nem toda a gente consegue acompanhar o ritmo. E bem. E isso depois cria... Entropias. Cria porque eu quero as coisas desta maneira, assim, e depois quando não são feitas, cria entropia. Depois, Claro. O mundo hoje em dia já não anda muito rápido. Hoje em dia anda pior com o TGV. Hoje em dia, com a inteligência artificial, com todas as ferramentas que existem, vai mudar tudo. Eu acho que as pessoas não estão preparadas para as criptomoedas, não estão preparadas para o mundo que aí vem, porque o mundo, tu tens todos os dias pessoas a criar coisas novas. E a mudar tudo. Que hoje é verdade, amanhã é mentira, e tu pensas que estás a fazer este caminho bem feito. E nós próprios temos de converter os nossos negócios, isso não há volta a dar. E rápido. Sim, muito rápido. Claro. Porque quem pensa que isto não há pedreiros, isto não há aquilo, a tecnologia vai resolver isso tudo. Vai resolver isso tudo, sim. Diz-me uma coisa, estamos a terminar aqui o nosso programa. Foi também para mim um gosto fazer este programa contigo, igualmente. Até porque sabes que tenho uma admiração por ti. É recíproca. Pronto, e no fundo também sigo um pouco o teu espaço e partilhamos muitas ideias e fazemos muitas viagens interessantes onde vamos trocando ideias e agora se calhar vamos transportar isso para uma associação, não é? Certo. Que é ajudar os outros a serem melhores também e a criar um ecossistema mais empreendedor, mais produtivo, para um país que a vezes paga menos impostos e que se foque mais na produtividade, até porque me dizia o Sérgio Sousa Pinto, aquele socialismo que às vezes uma malta defende é um socialismo de miséria e isso a malta não quer. O que a malta quer é uma social-democracia ou um Estado produtivo, onde as pessoas tenham melhores condições de vida, onde nós não tenhamos problemas de pagar impostos, mas que tenhamos o retorno desse imposto. E, no fundo, é o modo de vida que nós vamos seguindo e vamos criando um país melhor para vivermos, nós e os nossos filhos. É um orgulho também fazer este programa contigo, és dos pioneiros também neste programa. Também era um propósito que eu tinha, era fazer isto. Era um dos objetivos que eu tinha já há muitos anos, hoje consigo fazê-lo. Eu queria que deixasse uma última mensagem para quem nos está a ouvir. Uma mensagem para o pessoal. Olha, antes dessa mensagem, falar-te aí um bocadinho do pagar impostos e pagar menos impostos. Porque é um tema muito interessante.
Eu acho que nós conseguiríamos arrecadar muitos mais impostos, pagando menos impostos, Claro. cada um de nós. Porquê? Porque se nós formos muito produtivos, ok? Claro. Se nós conseguirmos que a sociedade toda produza, eu já não digo as 8 horas por dia, mas pelo menos 5 ou 6, porque a sociedade produz 2, Claro, 3 normal, horas por dia, claro. não produz mais. Se todos produzirmos muito mais, mesmo que cada um pague só 1 euro, não é? Se tu tiveres 1 milhão de pessoas a produzir mais 1 euro, é 1 milhão de euros. Se tu arrecadares 10 euros só de 50 mil pessoas, tu vais matar estas pessoas, que é o que acontece na Venezuela, nesses países, pronto, que infelizmente são países comunistas e não tem aqui a ver com as crenças. Com a ideologia, não? Não tem a ver com a ideologia. O comunismo foi importante numa fase da nossa sociedade, mas hoje em dia o mundo mudou e as pessoas não se adaptaram. O socialismo não se adaptou, o comunismo não se adaptou. Eu não estou aqui a defender a direita ou a esquerda, isso para mim não me interessa nada. O que me interessa é que as pessoas produzam e que tenham noção de que quanto mais todos produzirmos, melhor. Eu tenho um amigo meu na República Checa que paga 17% de IRS. Ok? E é o que ele diz. Morgado, se eu ganhar 10 mil euros por mês, eu vou pagar 1.700 euros. Uma pessoa que ganha 1.000 euros por mês vai pagar 170 euros. Mas onde é que está a injustiça? A injustiça está só porque eu fico com a diferença dos 10 mil para os 1.700 e ele fica com a diferença dos 1.000 para os 170. As pessoas têm que entender aqui uma coisa muito importante, que é, se eu ganho 10 mil euros, Que produz 10 é mil porque euros. eu fiz alguma coisa para ganhar 10 mil euros, Claro. É ou porque a produtividade, sociedade reconheceu que eu tenho que ser pago por aquilo. Claro. Só que as pessoas querem fazer um horário das 9 às 6, depois as pessoas pensam que os ricos não fazem nada. É mentira. Os ricos trabalham muito mais do que os pobres. Muito mais. Quando me vêm com a conversa de o proletariado está a ser explorado. Não está nada a ser explorado. Se as pessoas fossem produtivas a 100% dentro do seu trabalho... Ganhavam o que queriam. A minha esposa trabalha, é auxiliar da ação educativa. Claro. Ela tem lá pessoas que não fazem nada. A gente sabe Essas disso. pessoas estamos nós a pagar com os nossos impostos. Claro. Não, é? Não fazem nada, mas nada não apanham papel do chão. Ou não? Claro. Porquê? Porque eu trabalho no Estado, não há meritocracia, não há... A meritocracia ou as subidas de carreira é por cotas. Tu, quer dizer, se tu fores sempre muito bom, tu não podes subir porque eu agora tenho que dar àquele ou ao outro porque eu tenho a tua cota já está faz limitada. Mas qual é? Nas empresas particulares, eu pago aos meus funcionários conforme é o mérito que eles têm. Se eles trabalharem bem, produzirem mais, eu dou prémios de produtividade e posso dizer que eu pago muito bem, pago acima da média e descobri, noutras empresas onde pagamos menos, que a produtividade não é tão grande. Claro. Depois é aqui... Mas também o Copelda tem o seu próprio boost e o seu próprio ADN, não é? Sim, mas foi a pagar bem que chegámos onde chegámos. Claro, sim. Mas sabes porque é que pagamos bem? Porque a cultura da empresa é uma cultura de sacrifício máximo pelo bem comum. Claro. Todos temos a nossa posição. Eu sou administrador, um é técnico, um é vendedor, outro é do escritório. Cada um tem a sua posição. Mas cada um é empreendedor dentro da sua posição. Eu outro dia fiquei muito contente porque É o sentido de pertença, não é? vi uma troca de mensagens entre uma funcionária dessa empresa e outra pessoa que me disse, vocês, ela disse, nós estamos lixados se não vendemos 100 máquinas até ao final do ano, estávamos bem lixados com F. É uma pessoa do escritório, ou seja, é uma pessoa que nem teria muito que ligar àquilo, mas pronto, vinha num desenrolar de uma conversa e digo, ok, é a cultura certa, Claro. nós estamos sobre a cultura certa. Uma mensagem final para o empreendedorismo e para o querer fazer mais faz o máximo possível no menos número de horas possível. Muito bem. É isso que eu acho que nós não temos que trabalhar todos 12 horas, 14 horas por dia, porque temos que fazer aqui um equilíbrio entre a vida social, a vida familiar e a vida empresarial. Acho que esse equilíbrio é importante, mas não sejam aquelas pessoas que entram às 9 horas da manhã, como antigamente entravam nas fábricas, picavam o ponto, depois a seguir vão para o café, porque entretanto já entraram, já estão a cumprir a hora de trabalho, saem às 6 da tarde e tiveram 8 horas por dia, em que a maior parte do tempo tiveram na copa a falar uns com os outros, e depois chegam ao final e dizem porque é que eu não ganho mais? Ou porque é que não sou mais bem pago, ou não sou reconhecido? As pessoas não precisavam de fazer mais. Se fizessem dentro das 8 horas de produtividade, fossem 100% produtivos,
tenho a certeza absoluta que nós tínhamos todos uma vida melhor. Eu trabalho como tu trabalhas, mais horas, trabalhamos ao sábado, trabalhamos ao domingo, mas isso é uma opção nossa. Nossa, claro. Ok? Sim. Nós é que definimos isso, queremos ter uma vida diferente E fazemos por isso. e fazemos por isso. E ainda outro dia tive uma conversa com 3 pessoas da minha empresa que me diziam assim: é bom, Morgado, nós qualquer dia vamos bater a bota porque nós somos malucos a trabalhar, nós trabalhamos até às 10, 11 da noite e não sei quem. E eu disse-lhes assim: não, nós íamos bater a bota era se trabalhássemos das 9 às 6. Porque nós não somos isso. Claro. Nós não somos isso. E nós temos que respeitar as pessoas que trabalham das 9 às 6, como essas pessoas têm que respeitar as que trabalham das 7 da manhã às 11 da noite. E esse tem que ser recompensado. Somos todos reconhecidos pelo trabalho que fazemos. Mas eu não conseguia ser essa pessoa. Eu não conseguia ser uma pessoa de um só projeto. É como eu, claro. Pronto. Então o que eu deixo é, para a maioria das pessoas que nos estão a ouvir, e agradecer o tempo que também tiveram aqui a ouvir-nos, acho que partilhámos aqui coisas muito interessantes e muito positivas para todos, que não procrastinem dentro do vosso trabalho. Porque quem vos paga o salário não é o patrão, quem vos paga o salário é o vosso trabalho. É aquilo que vocês produzem. E se querem ser reconhecidos por mais, mas ao Morgado há patrões que são isto e que são aquilo e não reconhecem. Mas há patrões que reconhecem. Se tu sabes que estás a fazer um bom trabalho nessa empresa e não é reconhecido com esse patrão, faz uma coisa, vai à procura de outra empresa, porque vais de certeza encontrar um empresário que vai reconhecer o mérito do trabalho que tu fazes. Claro. E concordo plenamente. Acho que é essa a mensagem final. Obrigado. Obrigado, Nuno. Muito obrigado por este momento.